pessoal, desde já agradeço a todos que estão participando mesmo virtualmente da nossa palestra. Agradeço ao pessoal do Bio10 e o primeiro Congresso Nacional de Produção Vegetal Online e a todos que estão presentes nessa palestra. De início, vou me apresentar. Eu me chamo João Batista Medeiros, sou aqui da Universidade Federal da Paraíba e atualmente estou cursando o doutorado na área de agronomia. Nossa palestra tem como tema biotecnologia aplicada às técnicas de cultivo in vitro. O cultivo in vitro e o processo de condução, primeiro a gente faz a esterilização do material vegetal, passa para o meio de cultivo ou de cultura, que já vem estabelecido, a gente já tem um meio específico, já tem um protocolo, digamos assim. Para isso tem que ter condições ideais para que possa acontecer essa propagação, que seria as câmaras de crescimento. Com isso também temos que ter técnica de subcultivo, promover a multiplicação das plantas, aí vai para bioreator e outros tipos de multiplicação, o controle de crescimento, enraizamento e a multiplicação e a aclimatação, que é o processo, como eu já falei. Aqui nessa imagem a gente tem um modelo, né, de iniciação, quando você inicia a multiplicação, depois passa para multiplicação, enraizamento e aclimatação. Na figura abaixo 2 a gente tem a primeira parte, depois ele foi multiplicado, virou calogênese, passou pelo processo de calogênese. Tem que falar também que algumas passam por esse processo de calogênese, outras não, vai direto. O processo de calogênese a gente teve aqui em alguns dos experimentos cerca de um ano o processo de calogênese, e depois essa muda, ela, vamos dizer assim, ela emergiu e conseguiu a plantinha sair. Aí para isso a gente tem que ter a limpeza do material clonal, né? O controle. O inhame é frequentemente afetado por vírus, como a gente já falou. Aí para isso, nisso acontece a eliminação dos vírus. Com essa limpeza a gente utiliza clorato, 15 minutos de clorato de cloro ou água sanitária. A gente passa 15 minutos imergindo para que todos esses fungos sejam eliminados. Depois a gente faz uma lavagem de 3 vezes e depois leva para o fluxo para posteriormente fazer o processo nos vidrinhos, né, para que multiplique lá. O melhoramento genético convencional ele é mais difícil, né? Aí tem alguns processos, que é a heterozigosidade, a poliploidade, múltiplos conjuntos de cromossomos e a baixa fertilidade de algumas variedades cultivadas. A gente fez aqui alguns experimentos, tanto com inhame verdadeiro como com o cará, que seria o alata. E esse uso, assim, ele produz diversos impactos, né, na sustentabilidade e no campo econômico, diminui o uso de defensivos, melhorar a eficiência produtiva e contribui na segurança alimentar também de algumas das regiões que a gente sabe que o Brasil é um dos produtores tem grande produção de inhame, principalmente o Nordeste, que corresponde a 70% dessa produção. Temos os estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, que sempre estão ali em primeiro, segundo, terceiro. Alagoas também tem uma grande produção. E o Espírito Santo é o maior produtor do Brasil, com cerca o maior produtor no Brasil. Tem a cidade que é a maior produtora, mas a região com maior produção é a região Nordeste do país. Qual é a importância do cultivo in vitro do inhame? Como a gente já vem falando, principalmente é a produção de mudas livres de pragas e doenças, o que vai contribuir na parte econômica, que a gente sabe que cerca de 40% das perdas é por causa de doenças
A multiplicação rápida em larga escala, então a produção será maior para os produtores, o que vai diminuir os custos também. Inicialmente, o custo da produção in vitro é mais alto, mas, consequentemente, com o tempo, isso vai mudando, o que vai ajudando o retorno, né? A conservação de variedades nativas, a partir dessa multiplicação, como a gente já vem falando, você pode multiplicar variedades nativas mais resistentes e não perder essa variedade. E a redução do tempo e custo de cultivo, como a gente sabe que é de 90 a 120 dias, a gente pode conseguir de 20 a 45 dias a menos para que nessa redução de tempo, o que vai ajudar muito aos produtores. E com isso, ele ajuda, permitindo a multiplicação de plantas livres de vírus, bactérias e fungos. E no inhame é essencial porque ele normalmente é propagado, como eu já falei, por pedaços de tubers que podem ser, que transmitem esses patógenos. Então, esse cultivo in vitro vai diminuir a transmissão, né? Assim também com o uso vai, é possível regenerar essas plantas sadias, né? Se a gente tem uma planta sadia, então a partir da multiplicação a gente vai gerar novas plantas sadias. Ele também é importante porque ele tem uma multiplicação rápida e em larga escala, que a gente já vem falando. A partir de uma única planta matriz, ele pode produzir milhares de mudas idênticas. Sendo mudas saudáveis, isso é bom. Já sendo mudas com algum patógeno, isso é ruim, que também é uma das dificuldades do cultivo in vitro. Se você fizer essa multiplicação e as mudas não for saudáveis, consequentemente a gente vai produzir mudas com as mesmas doenças, né? E em vez de melhorar e diminuir as doenças, vai aumentar. Assim também ele pode acelerar a distribuição de material e garantir a uniformidade genética e finotípica, que a gente já vem falando no campo. No caso do inhame, ele tem um ciclo longo e de baixa multiplicação, o que isso ocorre na melhoria da produção, né? Do ganho produtivo. Também ele ajuda na preservação do genoplasma e da biodiversidade, né? A gente sabe que são diversas as variedades de inhame. Aqui no Brasil são produzidas de 16 a 20, né? Mas a gente tem dois tipos que são os mais conhecidos, que é o que a gente chama de inhame verdadeiro e o inhame cará. Ele permite assim conservar as variedades e a técnica de crescimento, melhora assim a qualidade do plantio, produzindo mudas vigorosas e geneticamente estáveis, resultando em lavouras mais homogêneas e produtivas. Também reduz as perdas no campo, facilita a troca de cultura e a colheita, né? Com base para outras biotecnologias e assim melhorando a conservação genética dessas plantas. As principais técnicas utilizadas no cultivo in vitro é a seleção do material vegetal, vegetativo, como a gente já vem falando, né? Que quando o material vem direto do campo, é mais difícil essa multiplicação, já que o material ele é bem difícil da gente conseguir a multiplicação. A asepsia, o preparo dos explantes, que é o essencial, essa asepsia que a gente já vem falando, que é a limpeza, né, a eliminação desses patógenos através da técnica de lavagem com água sanitária, como é conhecida, e as lavagens. A inoculação no meio de cultivo, que é a parte principal. Se você contaminar na hora da inoculação, você vai contaminar todos os tubos. Então, a gente pode ver nessa imagem que tem alguns, a gente está de EPI, de luva, de máscara, e com outros equipamentos para que seja essa asepsia e essa inoculação seja a mais cuidadosa possível. Então os materiais eles estão em álcool 100, álcool 70,
para que seja depois de cada corte e inoculação, seja colocado em álcool, dentro do álcool, passado na luz. A gente está vendo também aí uma luz de gás que, além de passar no álcool, a gente passa no fogo também, né, 3 vezes, para que faça essa sepsia e que vai eliminando esses patógenos, para não, na hora que vai passando ou de pote ou de tubo para outro, não contamina esse tubo. A multiplicação e o alongamento, então quando a gente passa 30 dias, né, de 25 a 30 dias, a gente tem que trocar esse material, propagado ou não. Se ele não tiver contaminado, a gente tem que trocar para outro meio de cultivo, né, ou de cultura, porque esse meio de cultura, geralmente, as vitaminas e o protocolo que ele pede, que cada cultura vem com um protocolo, né? Então a gente tem que fazer essa troca porque o meio já está, vamos dizer assim, já tem diminuído a sua força. O enraizamento e a aclimatação das mudas, esse enraizamento acontece na sala de crescimento, então a gente vê aí que a primeira parte a gente colocou em tubos e depois, posteriormente, a gente fez a multiplicação então de uma. Quando cresceu, a gente pode fazer os cortes e multiplicar para outro pote. Então a gente de uma faz algumas mudas já, faz algumas outras mudas. Então vai multiplicando a partir daí mesmo, a partir dessa troca também. Assim, o processo de asepsia ele é fundamental para que o seu experimento e o seu trabalho ele possa ser realizado, né? Então, durante o preparo e a multiplicação in vitro, a técnica realizada são vários os passos, né, para ter essa esterilização. Um dos passos é a desinfectação do material, né? Antes desse material ser levado ao fluxo, né, ele, seja lá a gema, meristema, segmento do caule e outros, né, ele passa pela prática de desinfectação, né? Então, alguns utilizam detergente neutro, mas e água corrente, mas a gente utiliza, o melhor é a água sanitária, né? Depois a imersão em álcool 70 e proclorito de sódio, que é a água sanitária, outro desinfetante, por exemplo, por tempo controlado, né? Que a gente passa, vamos dizer assim, 15 minutos, aí uma lavagem, depois de mais 15 minutos, uma lavagem. No fluxo a gente leva esse material e faz 3 lavagens de água DDA, que seria água dionizada, destilada, dionizada e autoclavada, que a gente chama de água DDA. No fluxo laminar, existe a asepsia final, que é o que a gente falou, né? Aí para isso você tem que estar lá no fluxo com luvas, jaleco, máscara e os materiais de insumo, pinça, bisturi e lâminas, tudo autoclavado, né? Esse material fica autoclavado também. É um material que tem que ser autoclavado inicialmente. Os potes são todos, antes de ir para o fluxo laminar, eles são tudo, o material é todo autoclavado, e você pode usar esse material no mesmo dia ou pode deixar no refrigerador e utilizar no outro dia esse material, mas ele todo é autoclavado antes de ir para o fluxo laminar. Mantendo assim, o foco na limpeza do material, né? Alguns cuidados importantes é evitar o contato das mãos com as roupas. Sempre a gente utiliza o álcool 70, né? Quando tira a mão de fora do fluxo laminar, sempre tem que passar o álcool antes de colocar a mão novamente no fluxo laminar. Manter o fluxo a limpo, inicialmente você tem que limpar toda a sala, né? E além de limpar essa sala, limpar todo o fluxo com o hipoclorito, água sanitária, né? E o álcool 70, né? Que elimina algum resquício de patógeno que tinha ficado lá. Evitar falar,
ou respirar no local, falar com outra pessoa que estiver ao seu lado, né, lhe ajudando, e, e analisar todo o ar-condicionado para ver se não está também transmitindo alguma coisa que pode também é, prejudicar na hora dessa prática, né? Na hora que você está, o ar-condicionado também, se tiver com alguma contaminação, ele vai transmitir e perder o seu trabalho também, porque vai contaminar tudo. Então, assim, os cuidados são fundamentais para que consigamos ter um bom êxito, né? No experimento, ou seja industrial, na indústria. Quanto mais cuidado, melhor para que não percamos os exemplares, né? Porque se a gente, caso perca esses exemplares, a gente não tiver uma quantidade certa, a gente não vai conseguir. Alguns benefícios que a gente já vai falando ao longo da apresentação. A gente, nessa foto, a gente pode ver um dos nozes, né, que foi se multiplicando. Então, a partir desse aí, você pode multiplicar vários outros, né? É a maior produtividade agrícola, a preservação da biodiversidade, a redução de uso de defensivos e a geração de renda para os agricultores e cooperativas. Vai aumentar essa geração de renda, né, a partir da produção maior que eles vão ter. E essas mudas também podem ser vendidas a outros produtores, né? Consequentemente, ajudando na maior produção e alguns desafios aqui e limitações, né, que nem tudo são ganhos, né? Também tem as limitações e desafios que principalmente inicialmente é o alto custo dos laboratórios. Se você implantar um laboratório, se for industrial, implantar um laboratório vai ser um alto custo inicialmente, mas depois, com o decorrer do tempo, como a gente já falou, vai compensar, né? A necessidade de profissionais capacitados, porque nem todos os profissionais conhecem as técnicas, né, do cultivo in vitro, da multiplicação, e vão fazer essas técnicas corretas. A contaminação durante o cultivo, se você não fizer todos esses protocolos, não seguir o protocolo, você vai contaminar tudo e, consequentemente, perder o material todo. E a adaptação das mudas no ambiente externo, que é a partir daquela aclimatação. Nem todas as mudas elas conseguem sobreviver depois da aclimatação. Então, esse processo de adaptação, né, ele é fundamental para que essas mudas, quando chegarem na estufa e posteriormente no, no, no solo, né, no campo, que elas consigam se adaptar adequadamente. As perspectivas, né, da biotecnologia. A biotecnologia, no entanto, continua sendo um campo promissor, né, com todas as dificuldades, com algumas dificuldades como a gente viu. É um campo promissor com potencial de resolver problemas globais como as mudanças climáticas também, né, a partir da multiplicação de árvores nativas, né, como a gente já vem falando, multiplicação rápida. Então essa produção de mudas ela vai conseguir aumentar significativamente, né, também na segurança alimentar, né, a partir dessas novas cultivares e no contexto de doenças, como a gente já falou, que também vem sendo utilizado na saúde, né? O avanço é contínuo das tecnologias e promete transformar ainda mais a sociedade. No Brasil, a aplicação do cultivo in vitro do inhame é utilizada em programas de melhoramento genético e multiplicação de mudas em estados como a Paraíba, Pernambuco e Bahia, que são os maiores produtores, né? Aqui no Nordeste, como eu já falei, o Espírito Santo tem a cidade com maior produção do Brasil e o continente com mais. O Moçambique é o país que mais. O continente africano, no caso, é o país que mais produz inhame, né, no mundo. E é o que diminui, assim, algumas
como se diz, melhora a qualidade de vida, né, das pessoas com essa produção. Instituições públicas e privadas têm investido em biotecnologia agrícola para fortalecer a agricultura familiar. Principalmente as maiores produções, né, aqui no Nordeste são em pequenas quantidades de agricultura familiar. O litoral é o maior produtor, né? Cidades do litoral, eu falando como sendo aqui, né, do estado da Paraíba, então o litoral aqui da Paraíba é onde tem a maior produção de inhame do estado. Aqui falando um pouco sobre a origem e classificação botânica do inhame, eles são nativos dos trópicos asiáticos e do oeste africano, da família Dioscoriaceae, né? A propagação dele é vegetativa e o gênero Dioscorea. A gente utiliza aqui o Dioscorea alata, que seria o cará, né? O caule é herbáceo, trepador, parecido muito com os caules do maracajazeiro, né? Então, alguns produtores não usam as estacas como o maracujazeiro, mas é essencial que eles sejam na produção que façam aquelas estacas, como a gente faz no maracujazeiro, já que é uma planta herbácea, né? E a formação é a partir das tubers, né? Que vai, consequentemente, ser fracionada e produzir mudas. A importância social e econômica aqui no Nordeste. Tem um papel social e econômico do inhame no Nordeste. Ele, como eu já venho falando, ele ajuda a agricultura familiar, né? É produzido principalmente por pequenos produtores de agricultura familiar. É um mercado lucrativo, é cerca de 10 bilhões de reais em torno, produzido por agricultores familiares, mas, no entanto, ele enfrenta vários desafios que afetam a produtividade, que é as doenças, como a gente já vem falando, a partir dessa prática de monocultura ser a partir daquela safra que a gente tirou. Então, se tem uma doença, vai multiplicar para o próximo ciclo de produção, o que afeta essa produtividade.